de Deus, havendo número legal, declaro aberto a presente reunião da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Em virtude da pandemia, nós dispensamos a leitura da ata da última reunião e vamos fazer primeiramente a distribuição de vários processos. Processo 7203-2019, deputado Gustavo Seba. Processo 6106, deputado Eduardo Prado. Processo 7651, deputada Leda Borges. Processo 0951, deputado Rimondes Curvinel. Processo 1984, Amaury Ribeiro. Processo 1238, deputado Paulo do Trabalho, Humberto Aidar. Processo 1319, deputado Carlos Cabral. Processo 2677, Carlos Cabral. Processo 1324, deputado delegado Eduardo Prado. Processo 1330, deputado Júlio Pina. Processo 1483, deputado Humberto Teófilo. Processo 1490, deputado Thiago Bernais. Processo 7253, deputado Humberto Aidar. Processo 7858, deputado Paulo do Trabalho. Processo 1242, delegado Eduardo Prado. E processo 1250, delegada Adriana Corse. Eu peço que distribua os projetos aqui lidos por nós para que possamos na próxima reunião já devolvê-los. Nós temos agora 51 líderes do governo. Processo para a gente colocar em votação. Então, eu vou ser rápido, o mais rápido possível. Deputado Adailton queria falar alguma coisa? Processo com parecer favorável. Processo 3058-2019, deputado Henrique César, que dispõe sobre a realização periódica de reformas nas unidades de educação básica, inclusive militares do Estado de Goiás. Relator, Coronel Adailton. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Se os deputados estiverem de acordo, permaneça em comissão. Aprovado. Processo 2755-2019, deputado Gerson Rodrigues. Institui garantias às mulheres vítimas de violência doméstica e família. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneça em comissão. Aprovado. Processo 3929-2019, deputado Rimondes Curvinel. Estabelece a política estadual de fomento ao futebol feminino no âmbito do Estado de Goiás. Relator, deputado Coronel Adailton. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneça em comissão. Aprovado. Processo 3979-2019, deputado Chico KGL, que inclui no calendário cívico-cultural do Estado de Goiás a Semana da Moda, denominada Goiás Fashion Week, e dá outras providências. Relator do Coronel Adailton. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneça em comissão. Aprovado. Processo 3749-2019, deputado Vinícius Siqueira, que dispõe sobre a exploração dos espaços destinados à comercialização de alimentos e bebidas nas praças esportivas, que especifica e dá outras providências. Relator, Coronel Adailton. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneça em comissão. Aprovado. Processo 1471, deputado Humberto Teófilo. Torna obrigatória a instalação de sirene antipânico e sinal luminoso no lado externo das instituições de ensino público e privado do Estado de Goiás. Relator, Coronel Adailton. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneça em comissão. Aprovado. Processo 5238-2019, deputado Paulo do Trabalho, que dispõe sobre a proibição de exposição de crianças e adolescentes no âmbito escolar a dança que aludam sexualização precoce e inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate à erotização infantil nas escolas do Estado de Goiás. Relator, deputado Coronel Adailton. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneça em comissão. Aprovado. Processo 6130, deputado Rimondes Curvinel. Altera a lei complementar de número 26, de 28 de dezembro e dá outras providências. Relator, Carlos Salim. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneça em comissão. Aprovado. Processo 3921-2019, deputado Jefferson Rodrigues, que institui a Semana Estadual de Prevenção, à Conscientização e o Combate à Automutilação. Relator Hélio de Souza, que foi favorável. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneça em comissão. Aprovado. Com a palavra, deputado Hélio de Souza.
presidente. Só o meu relatório, que o senhor falou que foi favorável, os outros, o senhor não colocou qual que era a posição do relatório, a gente subentende que é favorável, mas não foi citado, era só para alertá-lo, para que manifestasse a posição dos relatórios. Muito obrigado, presidente. Tá, doutor Hélio, quando eu iniciei, eu falei, esses são os relatórios, são 57 processos que são favoráveis os seus relatórios. Então, todos que eu estou lendo são favoráveis os relatórios, ok? Questão de ordem, senhor presidente. Hélio de Souza. Senhor presidente, se o Josivane de Oliveira tivesse nesse momento da sessão, ele diria que eu estaria desatempado. Então, eu quero dizer que eu estava desatempado e peço desculpas. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, deputado. Processo 5079, deputado Jefferson Rodrigues, que institui a diretriz para o estímulo no empreendedorismo a alunos do ensino médio da rede de educação pública do Estado de Goiás. Relator, Vossa Excelência, doutor Hélio, que é o grande líder hoje do Vale de São Patrício, nosso querido deputado federal, que tem um relatório favorável. Está em discussão. Encerrado. Em votação, encerrado. Senhores deputados, se estiver de acordo, permaneça em comissão. Aprovado. Processo 6851 do deputado Carlos Cabral, que dá denominação ao próprio público, que especifica rodovia GO 174 no sentido Montevidil. Relator, Coronel Adailton. Está em discussão. Encerrado. Em votação, encerrado. Senhores deputados, que estiverem de acordo, permaneça em condição. Aprovado. Processo 5570, deputado Carlos Salim, dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das escolas públicas do Estado de Goiás e da outras providências. Relator, deputado Coronel Adailton. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados, que tiver acordo, permaneça em comissão. Aprovado. Processo 5943, deputada Leda Borges, dispõe sobre a inexigibilidade de comprovante de compra ou voucher impressos na entrada de casas de shows, campos de futebol, teatros e congêneres no Estado de Goiás. Relator, Coronel Adailton. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que tiverem de acordo com essa comissão. Aprovado. Processo 2003-2019, deputado Eduardo do Prado, que altera a Lei 14.546, de 30 de setembro de 2003, que dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Incentivo ao Esporte, Pró-Esporte da Outra Providências. Relator, doutor Hélio de Souza. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que tiverem de acordo com essa comissão. Aprovado. Eu peço que o coronel Adailton, que venha aqui, que tem alguns projetos de minha autoria, para que ele possa fazer a leitura. Processo 1349, deputado Lissauer Vieira, disciplina a realização de eventos esportivos no âmbito do Estado de Goiás e da outras providências. Relator, doutor Hélio de Souza. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que tiver de acordo com a mesma comissão. Aprovado. Processo 4571, deputada Mauri Ribeiro, torna obrigatória a inclusão do leite no cardápio da alimentação escolar da Rede Estadual de Educação do Estado de Goiás e da outras providências. Relator Cairo Salim. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo com essa comissão. Aprovado. Processo 5378 de 2019, deputada Mauri Ribeiro, dá denominação ao trecho rodoviário que especifica rodovia Jaime Luiz de Queiroz. Relator Cairo Salim. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que tiverem de acordo com essa comissão. Aprovado. Processo 5701, deputado Vilmontes Cruvinel, disciplina a criação e organização das associações denominadas empresas júniores com fundamento perante as instituições de ensino superior no âmbito do Estado de Goiás e da outras providências. Relator, doutor Hélio de Souza. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados, se tiver de acordo com essa comissão. Aprovado. Processo 3098, deputado Wagner Neto, que cria o programa de incentivo a práticas de atividades físicas. Relator, deputado Hélio de Souza. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo com essa comissão. Aprovado. Com a palavra o deputado Coronel Adailton, para que possa ler o projeto de minha autoria. São dois, viu?
Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Thales Barreto. Assumindo temporariamente a presidência, coloco em votação os deputados de autoria do nosso presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. O processo número 4723 de 2019, autoria do deputado Thales Barreto, dispõe sobre a garantia de direitos para estudantes atletas no âmbito das redes pública e privada de ensino do Estado de Goiás e dá outras providências. Deputado Hélio de Souza foi o relatório favorável. Eu coloco em discussão o processo. Em discussão, encerrado. Em discussão, encerrado. Em votação, encerrado. Os contrários se manifestem, os que aprovarem fiquem como estão. Aprovado. O outro processo, o processo número 5382/2019, autoria do deputado Thales Barreto, determina que as instituições públicas e privadas de ensino expeçam diploma em braille para os alunos com deficiência visual no âmbito do Estado de Goiás e dá outras providências. Relator, deputado Hélio de Souza. O processo está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Os contrários se manifestem. Os que concordarem fiquem como estão. Aprovado. Devolvo a palavra à presidência do deputado Thales Barreto. Muito obrigado, deputado Coronel Adailton. Processo 3744, deputado Vinícius Siqueira. Dado de denominação ao ginásio de esporte Jardim Guanabara, no município do estado de Goiás. Relator, deputado Caio Salim. Está em discussão? É encerrado. Em votação, encerrado. Os deputados que tiverem permaneçam de acordo. Perdão. Engasguei aqui. Os contrários se manifestam. Aprovado o processo. Processo 4567, deputado Rafael Gouveia, que institui no calendário oficial de eventos do Estado de Goiás, evento Super Show e dá outras providências. Relator, deputado Caio Salim. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão, os contrários se manifestam através do chat. Aprovado. Processo 3012, deputado Wilde Cambão, institui a Semana do Educador no âmbito do Estado de Goiás e dá outras providências. Relator, deputado Carlos Salim, está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Vou passar novamente a presidência para eu tomar uma água. Está nesse aqui, ó. Continuando as votações dos processos, assumo novamente, temporariamente, a presidência desta Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Processo número 3017 de 2019, autora a deputada Leda Borges, dispõe sobre a instituição da política de prevenção à violência contra educadores da rede estadual de ensino e dá outras providências. Deputado Caio Salim foi o relator, o voto é favorável. Eu coloco em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Os deputados concordarem permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 1203 de 2019, autor é o deputado delegado Eduardo Prado. Dispõe sobre a obrigatoriedade de monitoramento eletrônico nas escolas públicas da rede estadual de ensino e dá outras providências. O relator é o deputado Caio Salim. O processo está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 5716 de 2019, autor é o deputado Diego Sorgato. Inclui no calendário cívico, cultural e turístico do Estado de Goiás a festa em honra ao Divino Espírito Santo, realizada no município de Cristalina. Relator, esse deputado que vos fala, o voto é favorável. Os deputados, eu coloco em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovarem o processo queiram ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 2241 de 2019, autor é o deputado Iso Moreira, dá denominação ao próprio público que especifica Rodovia Geraldo José de Lima, a rodovia GO 112. Relator é o deputado Coronel Adailton. O voto é favorável. Eu coloco em discussão, encerrada. Em votação, encerrada. Os senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão, os contrários se manifestem pelo chat. Aprovado. Processo número 2241/2019. Última forma, passamos adiante. Processo número
6090 de 2019, deputado Wilde Cambão, inclui no calendário cívico-cultural do Estado de Goiás a Expo Agro do município de Lusiânia. Relator, deputado Coronel Adailton, o voto é favorável. Eu coloco em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem pelo chat. Aprovado. Processo número 1233 de 2020, autora deputado Tião Caroço, da denominação ao próprio público que especifica, professora Aurelice Gomes da Fonseca, a escola estadual situada no distrito de Santa Rosa, município de Formosa, Goiás. Autor é o deputado Hélio de Souza. Favorável. Eu coloco em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão, os contrários se manifestem pelo chat. Aprovado. Processo 4564 de 2019, deputado delegado Eduardo Prado. Inclui no calendário de eventos cívicos do Estado de Goiás o Festival Bon Odori. A relatora, o deputado Hélio de Souza. Favorável. Coloco o projeto em discussão, encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão, os contrários se manifestem pelo chat. Aprovada. Processo 3059 de 2019, deputado Henrique César, dispõe sobre a Companhia Publicitária Permanente nas Escolas, campanha publicitária permanente nas escolas do ensino fundamental e médio do Estado de Goiás e valorização e respeito ao trabalho do professor e fixa outras providências. Relatora, deputado Cairo Salim. É favorável. Coloco em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Os senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão, os contrários se manifestem pelo chat. Aprovada. O processo 3059 de 2019, processo 3019 de 2019, deputado Virmondes Cruvinel é o autor, institui a política estadual de incentivo à prática de esportes para idosos no Estado de Goiás e dá outras providências. Relator, o deputado Cairo Salim, é favorável. Coloca em discussão, encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão, os contrários se manifestem pelo chat. Aprovada. Processo 3965 de 2019, deputado Wagner Neto é o autor. Institui o programa de higiene bucal no currículo escolar do ensino infantil e fundamental da rede pública estadual em Goiás. Deputado Cairo Salim é o relator, favorável. Coloco em discussão, encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão. Os contrários se manifestem pelo chat. Aprovado. Processo 2001 de 2019. Deputado delegado Eduardo Prado. Altera as leis 17405 de 6 de setembro de 2011, que dispõem sobre o programa Bolsa Universitária, e 17406 de 6 de setembro de 2011, que dispõe sobre a alteração do programa que especifica e dá outras providências. Relator, o deputado Coronel Adailton, o parecer é favorável. Coloco em discussão, encerrada. Em votação, encerrada. Os senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão, os contrários se manifestem pelo chat. Aprovada. Retorno a palavra ao nobre deputado presidente para o processo 5405, que é de minha autoria. Processo 5005 de 2019, Coronel Adailton, que institui a campanha Quebrando o Silêncio no calendário cívico-cultural do Estado de Goiás. Relator, deputado Cairo Salim. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados, estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Processo 3059, deputado Henrique César, que dispõe sobre a campanha publicitária permanente nas escolas de ensino fundamental e médio do Estado de Goiás, de valorização e respeito ao trabalho do professor e fixa outras providências. Relator Cairo Salim. Está em discussão, encerrado. Em votação, encerrado. Senhores deputados que estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Processo 3965, 2019, deputado Wagner Neto, que institui o programa de higiene bucal no currículo escolar de ensino infantil e fundamental da rede pública estadual do Estado de Goiás. Deputado
Cairo Salim. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Processo 2001-2019, de autoria do deputado delegado Eduardo Prado. Altera as leis 17.405, de 16 de setembro de 2011, que dispõe sobre o programa Bolsa Universitária, e 17.406, de 6 de setembro de 2011, que dispõe sobre a alteração do programa que especifica e dá outras providências. Relator Coronel Adailton. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Nós temos agora mais 5 projetos de parecer contrário, que eu vou ler bem rapidinho. Processo 5442, de autoria Paulo do Trabalho, que dispõe sobre a instituição de medidas de incentivo para garantir aos estudantes de baixa renda o desconto das mensalidades em academias de ginástica no âmbito do Estado de Goiás. Relator foi para o Coronel Adailton. Os pareceres são contrários. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Processo 2167-2019, da deputada Leda Borges, dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão de matéria redação na disciplina de língua portuguesa e a partir do 3º ano de ensino fundamental, junto à rede de escolas públicas do Estado de Goiás. Relator, deputado Hélio de Souza. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Processo 2500-2019, de autoria do deputado Henrique César, dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de línguas brasileiras e sinais Libras na formação inicial do magistério. Deputado Hélio de Souza como relator. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Processo 5301, de autoria do Coronel Adailton, altera a Lei 19.651, de 2 de maio de 2017, que dispõe sobre a criação de colégios da Polícia Militar do Estado de Goiás, CPMG, nos municípios que especifica, e número 14050, de 21 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a criação, instalação, transferência de unidades da Polícia Militar do Estado de Goiás e da outras providências. Parecer contrário, deputado Hélio de Souza. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Processo 2716, de autoria do deputado Paulo do Trabalho, que dispõe sobre a disponibilidade de profissionais aptos a se comunicar em línguas brasileiras de sinais, Libras, nas unidades dos órgãos da rede pública que prestam atendimento direto à população do Estado de Goiás. Relator, doutor Hélio, com parecer o contrário. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Agora nós temos ainda 6 projetos que foi conversão em diligência. Processo 5304, da autoria do deputado Alisson Lima, dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção das turmas presenciais e a divulgação de processos de matrículas do Programa de Educação de Jovens e Adultos, EJA, pela Secretaria Estadual de Educação. Relator, deputado Coronel Adailton. Processo 4752, 2019, deputado Henrique Arantes, que institui no âmbito do Estado de Goiás a política de educação digital nas escolas, cidadania digital e dá outras providências. Como relator, Coronel Adailton. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Todos esses projetos agora são em diligências. Processo 4573, deputado Is Moreira, dispõe sobre a oferta de armários para a guarda de materiais escolares aos alunos da rede pública do Estado de Goiás e outras providências. Relator, Coronel Adailton, que encaminhou em diligência. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Processo 1904-2019, deputado Humberto Haddad, que garante a educação física como componente curricular obrigatório em todas as etapas e modalidades de educação básica em escolas públicas e particulares no âmbito do Estado de Goiás. Relator do projeto, doutor Hélio de Souza. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Processo 1450-2019, deputado Diego Sorgato, que altera a Lei Complementar de 26 e de 28 de dezembro de 1998, que estabelece as diretrizes e bases do sistema educativo do Estado de Goiás. Relator, doutor Hélio de Souza. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Processo 1001-2020, de autoria do Tião Caroço, que institui o programa Maria da Penha Vai à Escola, visando sensibilizar o poder público escolar sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher e ainda divulgar
lugar a Lei Maria da Penha. Relator, doutor Hélio de Souza. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados, que tiver de acordo, permaneça comissão. Aprovado. Processo 3280-2019, deputado Eduardo Prado. Altera a Lei Complementar 26 de 28 de dezembro de 98, que estabelece as diretrizes e a base do sistema educativo do Estado de Goiás. Relator, doutor Hélio de Souza. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados, que tiver de acordo, permaneça comissão. Aprovado. Processo 5944-2019, de autoria do deputado Jefferson Rodrigues, que dispõe sobre a obrigatoriedade das escolas da rede pública e particular no âmbito do Estado de Goiás informar aos pais ou responsáveis sobre a ausência do decente em sala de aula e dar outras providências. Autor, doutor Hélio de Souza. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados, que estiver de acordo, permaneça comissão. Aprovados. Fizemos a leitura de todos os projetos que estavam 16 distribuídos, 38 que nós votamos e 8 projetos que foram em diligência. Não tendo mais nada a discutir, encerra a presente sessão, convocando outra na hora que for viável e possível para essa comissão. Obrigado.